Olá pessoal, meu nome é Renan Barabanov e esse é o Gestão em Jogo, o seu canal para debater a gestão do esporte e do mundo digital, utilizando novas tecnologias para trazer para você que é apaixonado por esporte e por gestão para dentro desse universo, juntando a prática, juntando a ciência e trazendo os maiores especialistas do mercado e da academia para discutir economia, para discutir governança, para discutir comunicação, para discutir marketing e diversos outros temas dentro do ambiente esportivo. É isso mesmo, Renan. Eu sou Eduardo Carlassara. A gente faz parte do grupo de pesquisas e estudos em comunicação e marketing no esporte, o GPCom, lá da Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo. E claro, vale lembrar a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, que nós estamos em todas as redes sociais. Então vocês podem nos acompanhar pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Twitter, pelo LinkedIn, sempre pelo @gestão em jogo. Gestão, lembrando, sem o tio, claro. Lá a gente vai trazer notícias, dados, informações, tudo que rola no mundo da gestão esportiva. É isso aí, Edu. E para bater um papo com a gente hoje, nada melhor do que trazendo um dos grandes profissionais do mercado da gestão esportiva no Brasil. Sócio de auditoria da BDO, onde ele é líder na área de esporte total, tem 21 anos de experiência em auditoria de clubes e organizações esportivas, Conmebol, CBF, Federação Paulista, Flamengo, Botafogo, Vasco, Fluminense, Corinthians, Guarani, Atlético Paranaense, Coritiba, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Figueirense, Pênalti, Nike. Não dá para citar todos aqui, porque uma enormidade. A experiência desse cara é fantástica. Além de ser membro da academia do jornal O Lance. Estamos falando de Carlos Aragaki. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, Renan. Boa noite a você e a todos que estão aí nessa... Bacana. Antes de mais nada, Carlos, é importante a gente entender um pouquinho sobre o cenário da auditoria e das demonstrações contábeis nos clubes de futebol. Essa é, querendo ou não, é uma dúvida que muita gente na gestão esportiva tem, porque as pessoas, os profissionais que atuam na gestão esportiva, geralmente eles entendem de futebol, só que entendem muito pouco de contabilidade. Na verdade, vamos falar aqui, vamos confessar que pouca gente entende de contabilidade na sociedade como um todo, né? Se você não é da área especificamente. Você participou da elaboração da cartilha para padronizar as práticas contábeis nos clubes de futebol profissional, né? Que foi uma parceria com a CBF, do CFC e Bracon. Você participou também do grupo que elaborou aquela resolução 1005 de 2004 do Conselho Federal de Contabilidade, que é sobre contabilidade em entidades esportivas, que são dois marcos da contabilidade para a gestão do esporte. Qual que é a função e a importância das demonstrações contábeis para os clubes de futebol no Brasil, Carlos? As demonstrações contábeis dos clubes elas são fundamentais para a boa gestão do clube. Porque é a partir delas que não só o público interno, que seriam os dirigentes, conselheiros e a administração, mas o público externo tem a percepção de como estão as finanças de cada clube. Se os clubes são superavitários, se os clubes são deficitários, se os clubes estão ou não endividados e qual a perspectiva anual a partir dessa informação. Então, é uma informação bastante útil do ponto de vista da gestão. Carlos, e para quem é leigo no assunto, para quem talvez a gente esteja falando aí para pessoas que conhecem muito de contabilidade, mas também para pessoas que não conhecem absolutamente de contabilidade, como eu, por exemplo. Para um leigo que não conhece nada de dados contábeis, o que eu devo olhar quando eu quiser extrair informações relevantes de uma demonstração contábil, para saber a situação do meu clube ou daquele clube que eu tenho interesse? Quais são os dados que eu preciso buscar primeiro e de que forma olhar para esses dados? Bom, eu diria o seguinte, né, que para as pessoas totalmente leigas na contabilidade, hoje é uma grande vantagem, porque a partir das pessoas como eu, que trabalhamos na contabilidade, na auditoria dos clubes de futebol e geramos os balanços, muitas pessoas começaram a fazer as análises de balanço. Então, você tem vários meios que, anualmente, quando os balanços dos clubes saem, já dão pronta para o leitor, vamos chamar você de leitores, as análises. E muitas delas são simples de serem verificadas a partir de quadros que acompanham, por exemplo, você demonstra pelo balanço o endividamento bancário, o endividamento tributário, o endividamento com salários de cada clube de futebol, compara-se os 20 clubes da Série A, os 20 da B, e isso é feito anualmente, você também consegue ter projeções anuais. Então, eu diria que o público, no geral, ele só tem que ficar atento
em que momento os clubes, os balanços surgirão. E o momento, né, excetuado-se agora por conta do Covid-19, é 30 de abril. 30 de abril é a data limite para que todos os clubes publiquem os balanços financeiros. E quando eu digo publique-se, é no próprio site. Não é mais obrigado que se publique em jornal, embora alguns clubes queiram colocar em jornais, sim. Mas no dia 30 de abril, o site de todos os clubes e das federações, no caso a nossa aqui, a Federação Paulista, devem receber esses balanços financeiros. A partir disso, no dia 1º de maio já começam a ser divulgadas as análises em praticamente em todos os meios de comunicação. E isso para clubes de Série A, Série B, Série C, qual a gama de clubes que é coberta por essa regra? Todos que estão filiados à federação? A regra em si é que todos os clubes de futebol profissional deveriam elaborar o seu balanço financeiro, deveriam ter este balanço submetido a uma auditoria independente para testar esses números e deveriam divulgar no site. A verdade é que isso não ocorre na prática. Quanto mais você cai de divisão, mais rarefeito é a visão de balanço. Então, por exemplo, hoje nós temos os 20 balanços da Série A auditados, nós temos os 20 balanços da Série B auditados. E aí, quando você começa a cair para a Série C, você não pode afirmar que você tem todos os balanços da Série C e os 68 da Série D. Isso os clubes que estão, né, nos campeonatos principais, que é a Série A, B, C e D. Fora esses, nós temos os clubes profissionais que não sequer chegam a essas divisões. Então, portanto, estou falando aproximadamente de mais de 700 clubes, dos quais nós temos 40 balanços, objetivamente falando. Carlos, você falou de um tema extremamente importante e relevante que quem não é da área tem muita dificuldade para entender, né? Que é com relação à auditoria, né? A auditoria das demonstrações contábeis. Você possui uma larga experiência de auditoria dos clubes de futebol aqui no Brasil, né? É legal explicar um pouquinho, Carlos, como que se dá esse processo de auditoria e qual que é a relevância da auditoria para as demonstrações contábeis, para os usuários dessas demonstrações contábeis? O processo se dá da seguinte forma. Os clubes, eles encerram os balanços financeiros, todos normalmente em 31 de dezembro, e aquele número está pronto para ser apresentado às suas gestões, à sua administração por parte dos conselheiros e os demais stakeholders. A questão é, aquele balanço, ele reflete de fato a situação do patrimônio, a situação financeira do clube naquela data de 31 de dezembro? É neste momento que surge o auditor. O auditor nada mais é do que um segundo contador, mas é um contador que não participou da execução daquele balanço. Ele vem de fora e avalia se todas as práticas e as documentações relevantes que compõem aqueles números estão corretas por parte de quem fez. Então, ele atesta que, olha, este balanço, por exemplo, do Flamengo, nos aspectos relevantes, está de acordo com as práticas que a contabilidade exige. Portanto, o mercado se sente muito mais seguro em ler, em analisar, em criticar um balanço auditado do que um balanço não auditado. Dá para dizer que seria aí uma espécie de selo de qualidade da contabilidade, das demonstrações contábeis? Eu acho que poderia se entender dessa forma. Seria uma maneira de se ver o relatório da auditoria. Agora, Carlos, você deu já uma palhinha para a gente de que os clubes da Série A e da Série B, eles estão auditados como deveria, como manda o regulamento, e que a coisa ali para a Série C, Série D começa a ficar um pouco mais nebulosa, né? Uma questão um pouco mais capciosa agora. Em que pé estão as demonstrações dos clubes brasileiros? Quer dizer, como é a qualidade? Qual é a qualidade da auditoria desses processos de demonstrações financeiras, de balanço? Qual é a qualidade desses números? Se eles são confiáveis? Principalmente se a gente for falar, claro, daqueles que não estão acompanhando e fazendo o processo como deveriam. Eles refletem essa realidade? Olha, eu diria para você que as demonstrações financeiras, muito por questões de obrigatoriedade, já estão há muito tempo refletindo a realidade da situação patrimonial e financeira do clube. Muito porque existe pressão
porque há uma lei que exige que os clubes façam balanço financeiro, não é opção. Então, por haver uma lei, já impõe uma certa cobrança. Mais recentemente, eu vou vir com o último projeto grande, foi o parcelamento da dívida dos clubes, que foi o Profut. Para os clubes obterem o Profut, que é um parcelamento da dívida tributária deles, que é gigantesca, eles tiveram que apresentar este balanço para a autoridade fiscalizadora e que exige um balanço auditado também. E aí, no nosso órgão de classe, que é o Conselho Federal de Contabilidade, é um conselho federal como o conselho federal de qualquer entidade de administração, de educação física, e o Conselho de Contabilidade ele também exige esse selo de qualidade. Então, quando o balanço é apresentado auditado, ele traz uma responsabilidade para quem fez e uma responsabilidade também para quem auditou. Então, isso dá uma credibilidade muito maior. Adiciona-se a isso a mídia, né? Hoje em dia, a mídia nunca foi tão atrás de balanço e a torcida como nunca o foi no passado, né? Hoje a gente arrisca dizer que existe torcedor de balanço. O cara recebe e começa a utilizar, meu clube é o que fatura mais, o meu clube é mais endividado, sem contar para fechar que tem um benchmark da Europa, né? O que roda lá na UEFA chega aqui no Brasil. E aí começa a falar, olha, clubes bilionários, Barcelona, Real Madrid, Bayern de Munique. Então, isso aqui também chegou no Brasil. Era exatamente aí que eu ia chegar, inclusive, perguntar para você sobre os clubes internacionais. Quer dizer, como nós estamos em relação a eles, né? E se o processo de auditoria é o mesmo daqueles clubes, como funciona aqui no Brasil? Enfim, não sei se o Renan quer complementar com mais alguma coisa, mas principalmente estabelecer esse comparativo entre situação Brasil e situação clubes internacionais. Bom, o primeiro ponto é aquela questão da ordem de grandeza de euro para reais, né? Os faturamentos dos clubes europeus não se comparam com os nossos, estão muito à frente. Agora, excetuando-se este fator financeiro, os clubes também são auditados. As normas de auditoria são praticamente as mesmas. Há uma pequena diferença, porque no Brasil nós temos algumas práticas específicas que não tem na Europa, mas, no geral, é muito parecida a forma de se fazer a contabilidade e a forma de se auditar. Então, assim, eu acho que a gente começa a avançar com uma outra grande diferença de que, na Europa, grande parte dos clubes são empresa. Não são clubes como no Brasil, que são associações sem fins lucrativos. De fato, lá nós temos os donos. Esse é um patamar também bastante importante. E clubes listados, né? Tem clubes listados. Eu preferi nem intrometer nessa pergunta, porque, primeiro, com relação ao ponto que você mencionou antes, né, cara, a gente vai publicar agora um estudo no Congresso de Contabilidade da USP, que a gente faz uma comparação, uma análise dos balanços, na verdade, das demonstrações contábeis e do cumprimento de regras contábeis dos 128 clubes, né, das séries A, B, C e D, e é bem isso que você falou. Série A, Série B você tem tudo, Série C você já tem metade, e Série D você tem 3, 4 clubes. E ainda mais se você jogar isso para o universo dos estaduais, fato, né? Comparar com os clubes internacionais, você tem que ver quem que você vai comparar. Você vai comparar os clubes da A e B, você vai comparar com os clubes da C, D e divisões regionais. Agora, um ponto assim, que eu particularmente, na verdade não só eu, mas várias pessoas que se interessam por futebol acabam chegando, né? A gente ouve muito falar do modelo de licenciamento europeu, né? Que é o chamado Financial Fair Play, né? Que você até mencionou aqui do benchmark dos clubes europeus, que obriga as equipes a gastarem de acordo com aquilo que arrecada, né? Limita prejuízo absurdo, acaba evitando falência, gera sustentabilidade. Esse é o objetivo geral, gerar sustentabilidade para as ligas e para o sistema, né, como um todo, sustentabilidade financeira. Aqui no Brasil a gente já tem algumas iniciativas nesse sentido. Você, inclusive, é o líder de um projeto de licenciamento da CBF, né, que é aquela parceria com a Conmebol, com a FIFA, para licenciamento dos clubes brasileiros. Então, é importante para a gente saber em que pé que está esse sistema, né, e quais são os objetivos dele, o que ele visa garantir. Bom, o modelo brasileiro de licenciamento é muito parecido com o modelo adotado pela UEFA e ele vem de uma exigência da FIFA. Eu digo a nova FIFA, né? Nova FIFA é FIFA pós-Infantino, FIFA pós-prisão do Blatter, a
pós-prisão do Júlio Grandona, o banimento de Marco Polo Del Nero, enfim, é uma nova entidade e eles perceberam que eles têm que melhorar e transformar cada entidade. Então, adotaram o modelo da UEFA de fair play financeiro aqui no Brasil. O licenciamento, ele busca o quê? Que os clubes consigam andar com as próprias pernas, ou seja, não gastem mais do que tem de receitas, tenham equilíbrio na hora de contratar jogadores, ou seja, você não despender um valor acima do que você pode ter de receita na contratação, porque aí o clube não vai bem, você perde o jogador e fica com o passivo, fica com a dívida, e aí o resultado é esse balanço de clubes brasileiros, todos praticamente, em sua maioria, com grandes dívidas trabalhistas, fiscais e por aí vai. O projeto ele já tem andamento nas séries A e B, ele já se iniciou, a série é a mais avançada, eu diria. São 5 itens que pegam o fair play: estrutura, gestão, administrativo, financeiro e jurídico. Ponto de vista financeiro, que é o nosso, pega essa parte de balanço e orçamento. Tem um apêndice no licenciamento, parte financeira, que é o modelo de fair play financeiro, então, que também está sendo introduzido. Como que está o fair play agora? O César Grafietti, talvez você já deva ter ouvido falar, né? Não, os demais aí talvez não, mas o César Grafietti, ele foi diretor do Itaú BBA na área de crédito. Então, num dado momento do passado, ele e o pessoal do Itaú BBA resolveram fazer análise de balanço de clubes como se fossem conceder crédito que eles concedem lá no Itaú BBA para as empresas. E aí começaram a analisar do ponto de vista de visão de crédito. Vários anos, todos os anos sai essa lista do Itaú BBA com a análise do balanço dos clubes. E aí o Grafietti ele foi convidado para a CBF para que ele faça parte do grupo do Fair Play financeiro. Então, a partir disso, o Grafietti, que hoje ele mora inclusive em Milão, ele visitou várias ligas, visitou a UEFA para entender o benchmark de lá e trazer para o de cá. Então, hoje já está montado praticamente o desenho, será uma espécie de um rating, os clubes entrarão no rating. Esse rating, o Grafietti recebe para fazer as análises do fair play. O que substancialmente ele usa no rating? O balanço dos clubes, balanço financeiro, a demonstração do resultado e o fluxo de caixa. Com base nisso, ele vai mapeando. E nós, pelo nosso lado, nós criamos a ferramenta para que os clubes insiram os dados nesse sistema. A partir disso, os clubes vão ser ranqueados. Então, de repente, como se fosse realmente uma agência de rating. O Flamengo pode ser AAA, Palmeiras A, B e por aí vai. Aqueles que tiverem um rating muito baixo acima dessa métrica são os que estão propensos a ter alguma penalidade no fair play financeiro, que vai desde a mínima, que é uma sanção verbal, ou um ofício da CBF, a máxima, que é, eventualmente, ser suspenso de participar de um campeonato internacional como Copa Libertadores da América, Copa Sul-Americana, ou subir da Série B para a Série A. Essa é a sanção mais grave. Não, perfeito, a explicação muito clara. Agora vou fazer. A gente tem que colocar um pouquinho aqui na fogueira, né? Então, claro. Vamos lá, Carlos. Essa é a questão. A gente já teve algumas tentativas, não um sistema de licenciamento como esse, mas algumas outras tentativas de fiscalizar, de ir atrás, de podar um pouco, limitar um pouco os gastos, né? Exigir um pouco mais de responsabilidade dos clubes. E lá fora isso já vem dando certo, né? Os clubes estão... Agora o City, inclusive, está suspenso provisoriamente da próxima Liga dos Campeões. Aqui no Brasil, aí é uma pergunta bem capciosa mesmo. Dá para botar fé que esse sistema vai funcionar? E qual a sua visão acerca disso, Carlos? Eu tenho uma visão de que o sistema vai funcionar sim. O fato é que, quando ele começou no Brasil, isso foi no final de 2016 para 2017, grande parte da mídia já quer imediatamente. Cadê a punição do clube? Mas não sequer tínhamos montado a base. É um processo que eu acho que, primeiro, ele começa com um processo educativo. Tá? Você educa os clubes, a partir da educação que você parte para a punição.
Então, neste momento, nós já recebemos todos os balanços de clubes, as análises foram feitas e digo mais, o projeto ele já está dando certo, a verdade é uma só, porque, como eu disse, o licenciamento, eles são várias etapas. Estrutura, por exemplo, há uma exigência da FIFA e da Conmebol que os estádios estejam no mínimo 1.400 lumens para poder transmitir, para poder ter uma qualidade na transmissão. E desde 17, quando iniciou o projeto, hoje os 20 clubes da Série A já têm essa iluminação praticamente. O que significa isso? É uma iluminação quase próxima de Copa do Mundo. Qual é a vantagem disso? Onde o fair play começa a mostrar sucesso para os clubes. A partir dessa iluminação, a qualidade da imagem melhora e a transmissão também, já é possível se vender o Campeonato Brasileiro para a Europa e para a Ásia. E isso é um avanço. Outro ponto importante, os clubes não podem treinar no campo que jogam, pelo fair play. Nenhum clube faz isso mais, da Série A e B. O único da A que fazia era o Vasco. O Vasco treinava em São Januário. Outro ponto, todos os clubes devem ter um centro de treinamento. Todos têm um CT, seja próprio ou terceirizado. Outro, todos os clubes devem ter um time de futebol feminino. Todos têm. Inclusive, nós temos o Campeonato Brasileiro Série A e Série B. Então, para dizer, partes do projeto já estão em andamento. A punição requer algo grave, que pegue essa parte de estrutura, que pegue a parte de financeiro, de balanço. Todos os clubes devem ter organogramas e cargos e salários muito definidos. Enfim, é um rol de coisas que vai levar a este ponto de que, se eu não atingir naquele ano, eu vou ser punido. E aí depende da punição. Como eu falei, ela pode vir desde o ofício, dependendo da gravidade. Se for reincidente, pode ser uma punição mais grave. Por exemplo, o clube está suspenso 2 anos de contratar jogador. E até essa que eu falei que é a mais grave, como aconteceu recentemente com o City. Olha, o clube ele causou um dano no mercado geral, no fair play financeiro, e, portanto, ele não participa da competição da UEFA. Assim como aqui, olha, esse clube não joga a Copa Libertadores do ano que vem. Eu acho que vamos chegar nisso. Como é que está hoje? Já falei para vocês, a ferramenta está pronta, os clubes vão começar a alimentar a ferramenta, o Grafietti vai fazer a análise do fair play, e aí tem um grupo que é um comitê de notáveis. Esse comitê é o que vai dar a sanção. Eu não tenho os nomes de todos, são 5 pessoas, mas, por exemplo, na área de estrutura, o cara que vai fazer isso é o Parreira, que é um cara que conhece muito de campo de futebol, que viajou o mundo inteiro, então ele vai poder falar, olha, como é que está a estrutura do clube A, tal A, B, C, D. Ele recebeu e vai analisar com base no que ele receber de feedback. Assim como deve ter alguém de finanças para dar o julgamento a partir do quê? Não é que o cara de finanças ele vai olhar os balanços dos 20 clubes da Série A, não. Isso nós já olhamos no licenciamento, né? Nós da auditoria, isso o Grafietti colocou em rating e ele recebe os dados. Então, eu acho que no início, quando tudo estiver rodando, começa um processo que eu acho que tem que ser feito, que é educativo, e na sequência punitivo. Mas eu não tenho dúvida que já está acontecendo parte disso, que isso é irreversível. Muito bacana. Acho que novas e boas perspectivas aí para a qualidade e melhoria do futebol brasileiro, né? Como um todo, o negócio futebol brasileiro, né? Bom, pessoal, o papo tá bom, mas a gente precisa encerrar essa primeira parte do bate-papo, essa primeira parte aqui do Gestão em Jogo com o auditor e professor Carlos Aragaki. E a gente segue no segundo bloco, conversando um pouco sobre os impactos financeiros do coronavírus nos clubes de futebol brasileiros. É isso aí, pessoal. Até daqui a pouco.